Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo. Eu sou Marise Berg, nutricionista. Esse vídeo faz parte do nosso material de apoio às consultas e nele a gente vai falar sobre os ajustes dietéticos e de rotina para o outono, que é esse período que a gente está atravessando agora, né, de abril até junho. Vocês sabem que a Ayurveda preconiza que cada estação tem suas características, e essas características de frio ou de calor, de secura ou de umidade, né, são vários atributos que a estação tem, eles interferem no nosso mundo interno, na forma como os nossos hormônios funcionam, na forma como o nosso corpo responde. Então, a cada troca de estação, a gente precisa fazer esses ajustes para enfrentar esse período com mais tranquilidade, né, se equalizando com o ambiente externo. Isso é o que se chama de cronobiologia, né? A Ayurveda sempre falou disso, sempre tratou dessa cronobiologia, crononutrição, e agora a ciência vem dando esse termo mais recentemente para esse estudo de como o mundo externo influencia o nosso mundo interno. Então, no verão, a gente teve um período regido pelo fogo, né? Muito calor, muita umidade. Então, a alimentação tinha características assim de necessitar de atributos opostos para pacificar esse calor. Então, os alimentos preconizados eram mais amargos, mais astringentes, doces, comida muito aguada, fruta aguada, tipo melancia, né? Também os vegetais como o pepino, como a abóbora, ervas refrescantes como capim-santo e coentro. Mas agora, o outono traz com ele vento, frio, secura e aspereza, que são atributos do biotipo Vata, né? Atributos associados aos elementos ar e espaço. Então, esses atributos vão ter impacto no nosso corpo, na nossa mente, no nosso ambiente. E aí a nossa dieta tem que ter atributos opostos para neutralizar essas forças que são muito fortes, né? Então, tanto o nosso corpo físico pode responder negativamente a esse novo estímulo, quanto o nosso corpo mental. A gente precisa trabalhar e cuidar dos dois. Então, o outono tem uma característica assim, de transição mesmo, né? As folhas estão caindo das árvores, a gente tem o encerramento dessas colheitas de verão, e é um período onde a palavra de ordem, assim, a mensagem é impermanência. A gente vai ficar muito visível o encerramento de um ciclo e o começo de outro, né? Então é um período para a gente reciclar os nossos hábitos, o estilo de vida, as nossas emoções, né? As noites são mais longas, os dias são mais curtos, o início da manhã é mais frio, a noite é mais fria, de dia pode até esquentar, o sol pode aparecer, a gente pode ter dias de céu azul, mas pode ter muitos dias de céu cinza também. E essa combinação do cinza com frio, com seco, com vento, pode trazer um tom mais melancólico, mais depressivo para essa, mais introspectivo para essa época, né? A gente tem essa imagem aqui das folhas de plátanos, ela mostra bem assim as folhas boiando na água e no fundo da água tem essa matéria orgânica se decompondo. Então, essa mensagem ali é a impermanência. E tem uma frase que eu gosto muito de Nietzsche, que diz que o outono é mais a estação da alma do que da natureza. É um período de introspecção para a gente digerir a ideia da impermanência. Então, a impermanência é um atributo que é inerente a toda a existência, né? A gente não gosta muito de pensar nisso, a gente gosta de pensar que vai ter estabilidade, segurança na vida, mas na verdade, tudo que for externo a nós, todas as relações, todas as pessoas, todas as situações, todas as posses, tudo isso é impermanente. Na saúde, a gente pode pensar nisso, olhar para essa característica como olhar a finitude, né? Pensando assim, não como um olhar mórbido, né, como um olhar de tristeza, de que, meu Deus, isso vai acabar, e isso trazer um pesar para a gente, mas quando a gente olha para a finitude, a gente sabe que em algum momento vai desembarcar dessa viagem, a gente pode então colocar energia no tempo de vida que nos é dado, né, dar valor para essa vida humana preciosa enquanto a gente está podendo aproveitar ela. Então, o outono é uma oportunidade muito boa para a gente se perguntar, né? Que vida a gente quer viver? Até quando? E com que qualidade de vida? Né? Então, a gente pode ter uma perspectiva, um olhar de perspectiva, se empoderando da responsabilidade pelas nossas escolhas na construção de um estilo de vida mais favorável.
Aqui essa imagem, ela é muito linda, ela mostra o ciclo do algodão, né? Porque na natureza os fenômenos são todos impermanentes e a natureza não tem um pesar com isso. Nós, seres humanos, principalmente os ocidentais, quando pensamos na morte, na finitude, na transição, isso nos causa um certo medo, uma certa aversão. Mas na natureza, esses ciclos estão acontecendo o tempo todo. E a natureza não parece sofrer com isso, né? Ela não parece tentar contestar isso. Então aqui a gente vê desde o botãozinho do algodão se formando, daí forma a flor, daí a flor vai secando, e aí vai formando o botão, e aí o botão forma o algodão até que ele desabrocha e vira o fruto definitivo dessa árvore. E depois esse fruto definitivo, se ele cai na terra, ele volta a ser adubo para nutrir as sementes que estão se formando. Então esses ciclos biodinâmicos e biodegradáveis, eles são naturais. E nós também fazemos parte desses ciclos biodinâmicos e biodegradáveis. A questão é como a gente vive a plenitude desse ciclo quando ele está no apogeu. Aqui tem uma outra imagem que eu gosto muito também, que mostra o ciclo da água. O meu mestre de budismo, Thich Nhat Hanh, ele dá um ensinamento sobre a morte, inclusive para crianças, falando sobre as ondas, sobre as nuvens, né? De que as nuvens não ficam tristes quando elas vão chover no planeta, porque elas sabem que elas são água e que elas vão chover, vão nutrir a terra e que depois elas vão voltar para o mar e que depois elas vão se condensar, né? Se evaporar para se condensar para virar nuvem de novo. Então a natureza segue esses ciclos com muita fluidez. Nós humanos é que nos agarramos ao que é impermanente, querendo que seja permanente, né? E a gente, por negligenciar esse contato com a noção da finitude, às vezes a gente vive a vida como se não fosse haver um check-out e não dá o devido valor e não tem o devido cuidado para que esse tempo de vida seja melhor aproveitado. Então a gente tem medo de morrer, a gente não quer conversar sobre esse assunto, mas muitas vezes a gente vive um estilo de vida que é adoecedor e que encurta o nosso tempo de vida e que nos leva mais rápido para esse fim. Então, quando a gente olha para a finitude com essa disposição de encarar com naturalidade, a gente pode então botar energia em viver a vida mais plenamente. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, aproveitar o período do recolhimento do outono, eu sugiro que você dê uma olhada no trabalho da Ana Cláudia Quintana, que tem um TED, tem vários filmes dela no YouTube e tem esse livro maravilhoso que chama Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela tem um outro livro recém-lançado, que eu não li ainda, mas que chama Histórias Lindas de Morrer. Também talvez valha a pena, né? Esse aqui é muito bom. E também todos os vídeos dela no YouTube valem a pena. E se esse assunto te causou uma certa aflição, um certo desconforto, eu sugiro que você experimente a meditação da respiração que eu tenho publicado no SoundCloud. Eu só recomendo que você não perca a oportunidade da introspecção do outono para olhar para os ciclos da vida e para essa reciclagem da nossa vida, né? O outono, logo no comecinho, agora vem a Páscoa também é um período de renascimento, então o outono é muito propício para a gente pensar o que é aquilo que está sobrando no nosso estilo de vida, aquilo que não faz mais sentido e como a gente transforma isso em adubo para escolhas mais sábias logo ali na frente. Bom, falando de dieta, né? No clima frio e seco, a nossa potência digestiva fica enfraquecida, né? A nossa fornalha, o nosso acne, o nosso fogo digestivo fica mais instável diante do vento, por exemplo. Então, a nossa dieta precisa colocar lenha na fogueira. A gente vai incrementar esse cardápio usando mais especiarias, mais as especiarias picantes, as pimentas suaves, o gengibre, a cúrcuma, a canela, a noz moscada, o anis estrelado, o cominho, mas também manjericão, tomilho, orégano, né? Não é exatamente a época das pimentas muito fortes, tipo pimenta malagueta, coisa muito forte, isso a gente pode deixar mais para o inverno, mas a gente já pode usar as pimentas suaves. É um período assim de mingauzinho, comida cozida, comida com caldinho, né? A comida deve ser mais umedecida e mais nutritiva, então ela pode ser um pouco mais oleosa do que nos outros períodos do ano, né? Levemente cozida, refogada, grelhada, assada. Não é mais um período de suco verde, de salada crua, de coisa muito gelada, né? Então, aqui é uma imagem do mingau gostoso, com uma fruta doce, que é o figo, tá vendo? Frutas vermelhas, que são, né, algumas frutas estão nessa estação. Essa comida mais quentinha e molhadinha.
Então, a gente também não deve sobrecarregar a digestão com pratos muito grandes. A gente pode comer mais vezes, menos quantidade, não ficar beliscando nos intervalos, mas fazer refeições menores e mais vezes ao dia, evitando os crus, principalmente à noite, né? Tem regiões no Brasil onde é muito quente, que às vezes cabe uma salada à noite, mas talvez o vegetal refogado seja mais recomendado para esse período ainda nessas regiões quentes, ou pelo menos que você ponha um molho mais nutritivo, mais aquecido sobre essa salada. Vendo aqui na foto, a gente tem uma preparação que é um arroz basmati e um prato que eu gosto muito indiano, que é uma adaptação do palak paneer, que é a lentilha com espinafre, e no lugar do queijo aqui foi usada a castanha do caju. Então aqui, para equilibrar essa tríade, frescor, secura e aspereza, a gente vai usar os sabores picante e suave, o ácido e o salgado, com predomínio de terra e fogo, que são elementos que equilibram o ar e espaço. Então, em contrapartida, vai reduzir o amargo e o adstringente, que eram muito bem-vindos no verão. Agora, a gente pode sim comer alguma coisa amarga e adstringente, mas eles não serão a maioria do nosso prato, tá? O sabor doce é muito importante nesse período para a Ayurveda, mas o sabor doce não é o açúcar refinado, mas é o sabor doce dos cereais como o arroz e a aveia, das frutas doces como figo e caqui, o abacate, né? Abacate tem várias épocas diferentes do ano, mas agora tem abacate de outono, o mamão, as frutas doces como uvas passas, como uvas mesmo, e as raízes, né? Agora é época de cará, mas sempre tem cenoura, beterrabas, abóboras, né? A batatia conta na época. Em relação às folhas, não é mais um período tanto de alface, a gente pode usar as folhas mais picantes, menos amargas e astringentes e as mais picantes. Então, rúcula, agrião, mostarda, as mais neutras, assim como a selga e a escarola, e aí usar essas folhas mais refogadas, ou colocar na sopa, ou colocar no risoto, acrescentar nas preparações, picar as folhas e colocar lá dentro. É um período que as castanhas são bem-vindas, né? As sementes, de um modo geral. Elas vão trazer mais oleosidade para o prato, mas também não em excesso, mas a gente pode usar mais. E os grãos mais pesados e nutritivos, tipo feijão, feijão branco, feijão marrom, já são preferíveis, por exemplo, a ervilha fresca, a ervilha seca, né? São grãos que têm um conteúdo mais doce ali. Então aqui na imagem a gente tem um punhado de castanhas variadas, tem uma pimenta cambuci, que é uma pimenta de cheiro, ela é levemente picante, um arroz mais denso, que é o arroz negro mais, né, nutritivo, e aqui o cará, que está na época agora, no outono. Usar bastante as especiarias e os óleos de qualidade, né? Então é um período que a gente pode acrescentar os chutneys aos pratos. O chutney pode ser feito, a moda indiana é com bastante pimenta, a moda brasileirada é sem pimenta, só com gengibre e as outras especiarias. Se a pessoa tem uma questão de pressão alta, ou de queimação, de azia, de gastrite, a gente pode fazer sem as pimentas. Eles têm uma ação laxativa também, então isso pode ajudar o intestino a funcionar melhor nesse período mais seco. As especiarias a gente já falou, né? Cardamomo, salsa, louro, o alho poró é ótimo nessa estação. E os óleos de boa qualidade é bom preferir os óleos prensados a frio. Então, azeite, amêndoas, gergelim, abacate, óleos mais quentes e mais densos para essa temporada. Nesse período seco, a gente precisa reforçar a hidratação, né? No verão a gente reforça porque está quente, no outono a gente reforça porque está seco. Então a gente pode usar aqui água morna, bem usada na Ayurveda, os chás aquecidos, os leites vegetais, e aí a gente pode acrescentar aqui as especiarias, né? Como na imagem ali à esquerda é um chai, é um leite vegetal com noz moscada, anis estrelado, cardamomo, canela, né? E tem uma preparação que eu gosto muito para essa época, que é o suco diluído. Você pode fazer um chá de gengibre, canela, cardamomo, usar essas especiarias picantes e diluir um suco de uva, um suco de frutas vermelhas. Fica uma bebida nutritiva e aquecedora, porque às vezes os dias muito frios e secos a gente não tem vontade de comer fruta, e essa é uma forma de manter as frutas no cardápio. Também aproveitar bem os chás que sejam potentes para o sistema respiratório. Então, gengibre, o anis estrelado, a canela, o cardamomo, o manjericão, especialmente para essa época. O alcaçuz é uma erva doce que é muito boa para tosse seca, ela é demulcente para as mucosas, então deixa a mucosa mais hidratada, evitando aquela secura respiratória. E o chá de eucalipto é especialmente bom nesse período do ano. O que é para evitar?
Salada, alimentos crus, especialmente à noite. Coisas muito oleosas, do tipo fritura, gratinado, fondue, não é recomendado, né? Também os alimentos muito processados, com muita química, corantes, etc. Também os alimentos muito secos, tipo granola, farofa, chips, coisa, né, crocante, frutas secas. A gente pode reidratar as frutas para consumir. É um período que a mente vai ficar mais instável, então não é para exagerar na cafeína, porque ela vai te deixar mais instável ainda e pode ficar difícil controlar isso. Nem uma bebida gasosa ou gelada, nem sorvete. Não misturar muitos alimentos no mesmo prato, mas ter pratos mais simples. Não fazer longos períodos de jejum e não pular o jantar. É um período que às vezes as pessoas ficam um pouco desanimadas e esquecem de jantar ou não conseguem jantar. Então, pelo menos uma sopa quentinha é bom tomar de noite. E evitar bebida alcoólica. É um período que a mente fica mais embotada e a bebida alcoólica, assim como as drogas recreativas, elas vão te deixar com mais dificuldade, né? Vai ser mais complicado atravessar o período. Então é melhor estar mais sã nesse período do que estar entorpecida. Bom, cuidados especiais com o vento nessa estação, né? Porque esse frio seco pode agravar a energia vata em todas as pessoas, não só em quem é vata. Então, isso pode dar dores articulares, constipação, rinite, sinusite, asma, todos esses problemas respiratórios, todos os tipos de gripe, a gente fica mais suscetível a esses vírus. Ressecamento da pele, dos lábios, queda de cabelo, unha quebradiça, insônia, né? O apetite pode ficar mais instável, a gente digere pior, pode gerar biotoxinas. Então, é um período para a gente cuidar do ritmo da nossa alimentação, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, manter um ritmo legal de atividade física. Talvez você não possa fazer o mesmo padrão que tinha no verão, não tão cedo de manhã, mas é importante aquecer o corpo com um movimento para manter o Agni forte e manter o calor interno. E cuidar do sono, né? Fazer uma boa higiene do sono, não dormir demais, estimulado pelo frio, mas também não dormir de menos, porque a gente precisa descansar um pouquinho mais. É um período de mais recolhimento. A energia não é igual à energia do verão. Então a gente precisa respeitar esse chamado da natureza. Bom, precisamos tentar nos manter sãos, né, diante de todas as circunstâncias. Então, os atributos negativos de Vata nesse período podem se expressar mais intensamente, com mais introspecção, mais melancolia, mais medo, ansiedade, insegurança, nostalgia, né? Essa impaciência, uma inquietação, tremores. A pessoa pode sentir mais solidão, isso pode bater mais doído nesse período, até gerando esse transtorno afetivo sazonal, chamado, né? Então, é um período para evitar, assim, excesso de atividade e movimento, mantendo uma rotina mais saudável, poupar um pouco de energia, né? Um dos recados da natureza nesse momento é para se poupar um pouco mais. E pode ter uma tendência para o isolamento, que pode não ser negativa, um pouco de recolhimento, um pouco de isolamento pode ser necessário para a gente pensar nas coisas da vida, né? Naquilo que faz sentido, no que a gente, como a gente vai renascer depois desse outono. Então, por meio da meditação, das práticas contemplativas, a gente pode conduzir a nossa mente para ela atravessar esse período olhando de frente para essa solitude, mas renascendo a partir daí como luminosidade, como uma mente mais leve, como uma mente mais pacífica, mais favorável, que faça a gente fazer escolhas, né, na vida com mais méritos. Então, a gente não pode se isolar demais para não ficar meio vulnerável, tipo peixe fora do cardume, né? Mas precisa aproveitar esse momento de recolhimento. Sim, isso pode ser muito favorável. Então, eu deixo para vocês o link aqui do SoundCloud, que é o aplicativo onde eu tenho várias meditações abertas, gratuitas, guiadas. Tem todas as minhas e tem de outros autores também, né? Tem outros aplicativos, tem o SciTimer, tem o Lojong, que eu gosto muito, mas as minhas, se você quiser praticar na minha companhia, estão todas lá disponíveis no SciTimer. Em relação à rotina, é importante se expor ao sol, de preferência no início da manhã, mas se protegendo do vento. Então você pode usar óculos, você pode usar um algodãozinho nos ouvidos para não pegar vento nos ouvidos, né? Uma roupa que seja quebra-vento, né? Tem os tecidos que são mais sintéticos assim, que são mais quebra-vento. Procurar se sentar perto de janela, onde tem a luminosidade natural. E também cuidar das cores, do guarda-roupa, né? Usar roupas de tons mais quentes e tons pastéis nesse período. Dedicar algum tempo para ouvir música de vibração elevada, porque os ouvidos são órgãos de natureza vata,
A audição é um sentido de natureza vata e uma forma de equilibrar o vata é pela música, pelo canto de mantras, pelo canto de músicas que tragam paz para o nosso ritmo. Cuidar muito do funcionamento do intestino, porque é um período que a gente vai ter uma tendência a ressecamento e a constipação. Então é importante se hidratar bem e manter o movimento. Então praticar atividade física com ritmo. Se submeter a massagens tonificantes, revigorantes com óleo quente, evite aqueles cremes sintéticos que os massagistas às vezes podem usar. Você pode comprar o seu óleo e levar, ou você pode procurar um terapeuta ayurvédico e fazer a massagem tradicional, que é a Abhyanga, o Shirodhara, que é aquela técnica do olhinho morno que fica caindo na cabeça, que é muito pacificadora, né? E a sauna úmida nesse período, ou banho de banheira, né? Banhos quentes, banhos de ervas, banho de banheira, vão ser úteis nesse momento. Se você não puder ir na massagista, você pode fazer automassagem em casa. Você mesmo usar um óleo vegetal para massagear todo o corpo. E aí eu posso te dar instruções mais diretas, se for o caso. Cuidar da rotina do sono, da higiene do sono, né? Então, cuidado com o seu quarto, faça dele um templo sagrado. O quarto não é lugar de televisão, não é lugar de fumar, não é lugar de discutir, é um lugar de refúgio. Então, ele tem que ser limpo, confortável e pacífico. À noite é preciso a gente se desacelerar para chegar no horário do sono, né? O banho morno ajuda isso, mas também a gente pode fazer alguma atividade relaxante, tipo yoga nidra, ou escalda-pés, ou massagear os pés. Isso pode ser uma prática muito interessante para casais, um massageia o pé do outro. Evitar os estímulos luminosos de computador, televisão, celular 2 horas antes de ir para a cama, minimamente 1 hora antes de ir para a cama, para que o cérebro não fique recebendo esse estímulo luminoso, não fique hiperagitado. E tentar dormir cedo, por volta das 22 horas, para poder se levantar junto com o sol. Isso no outono em torno das 6 horas da manhã. Aqui eu deixo para vocês um link do Yoga Nidra, que é um exercício de relaxamento profundo que pode ser feito na hora de dormir, mas ele não é necessariamente um sonífero, ele é uma prática de relaxamento, você pode fazer em qualquer hora do dia. Lembrando que assim, a qualidade do sono reflete a qualidade da nossa energia ao longo do dia. Então, se você tentar relaxar durante o dia, passar o dia mais tranquila, à noite o sono é mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa passa um dia muito agitado e acha que 5 minutos antes de dormir vai fazer uma prática milagrosa que vai fazer com que ela durma bem. A pessoa passou 16 horas agitadíssima e acha que 5 minutos de prática vão resolver. Ajuda, né? Mas se você puder ir durante o dia se lembrando de pacificar, isso vai ajudar o seu sono à noite. E uma noite de sono bem dormida vai te ajudar a ficar mais pacífica no dia seguinte. É um período especialmente sensível para o sistema respiratório, então a gente precisa dar uma atenção especial para ele. E tanto na Ayurveda quanto no Yoga a gente tem um conjunto de técnicas para cuidar dos seios da face, dos pulmões, da garganta, de todo esse sistema como um todo. Então a gente tem exercícios respiratórios que a gente chama de pranayama. A gente pode fazer a prática do Jalanete, que é a limpeza dos seios da face com soro fisiológico. Pode fazer inalação, pode fazer gargarejo, pode pingar óleo morno nas narinas de manhã e de noite, óleo de gergelim ou de girassol. A gente pode umidificar o ambiente com aqueles umidificadores, né? E também pingar nos ouvidos. A gente pode molhar um cotonete com o óleo e umedecer os ouvidos para pacificar essa energia vata. Esse conjunto de terapias, eles são muito particulares. Se você tiver interesse, você pode fazer contato por e-mail, que eu posso te encaminhar um material que explica como fazer essas práticas todas, né? Se você ainda não tiver recebido. Mas são práticas bem tradicionais do Ayurveda que a gente pode fazer no dia a dia para não deixar as gripes se instalarem, para não deixar a sinusite avançar, né? Não deixar a rinite virar uma sinusite, ou não deixar a sinusite avançar para aquele ponto que tem que tomar antibiótico, etc. A gente pode ter rotinas diárias de prevenção, de fortalecimento do sistema respiratório. Nunca é demais lembrar que é preciso comer, em geral, menos do que a gente come, né? Eu tenho um grupo aí de 5, 6 pacientes que são os emagrecidos que precisam comer mais. No geral, a maioria está precisando comer menos, né? Então, a Ayurveda recomenda que a gente preencha metade do estômago com sólidos, um pouquinho com líquido, que pode ser o líquido desse caldinho, dessa sopa, ou um chazinho, ou água pura para acompanhar, e que uma parte do estômago tem que ficar vazia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo no YouTube que fala seja gentil e colabore com a sua digestão. Eu sou bem mais específica ali, eu explico bem mais esse assunto do volume a ser ingerido e você pode aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo.
Use a sua criatividade, com certeza na feira, nos mercados tem muitas opções de alimentos para que você gere um cardápio saudável, que seja prazeroso e que possa ser também ético. Quando a gente olha esse mapa aqui, se você digitar no Google alimentação sem carne, vai aparecer essa imagem para você. Quando a gente olha para a imagem desse pôster aqui, é que a gente tem uma noção de como a nossa alimentação pode estar pobre diante de tantas possibilidades que a gente tem no Brasil, gente, muitos alimentos, né? Então a gente fica, em geral, naquela meia dúzia se repetindo. E olha, se a gente usar um pouquinho a criatividade, dá para ir muito além. Se você quiser mais informações, no YouTube tem outros vídeos. Aqui está novamente o SoundCloud, onde estão as meditações. No meu livro Céu da Boca tem muito mais informação, se você quiser. Tem aqui o link da Editora Europa para adquirir o livro. E a gente encerra essa conversa, eu deixo aqui os meus contatos. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Obrigada por ter vindo. Namastê.